Bom dia ou boa tarde, caros participantes do grupo Taubaté SP. Eu resolvi fazer esta live agora, na hora do almoço. Creio que não vai ter muitas pessoas assistindo, talvez quase nenhuma, hora do almoço, porque eu tenho que explicar o motivo. Um assunto que foi postado durante esta semana aqui e que causou certos comentários desagradáveis para algumas pessoas, que inclusive já podem ter saído do grupo por conta deles. Eu vou explicar o motivo. Acontece que eu havia postado uma resposta que eu havia dado a uma mocinha chamada Paula Leite, que achou que era falta de respeito de uma participante para com a outra no que toca a um assunto de opção sexual. Ela achou que uma pessoa tem que respeitar a outra por causa da sua opção sexual. Realmente, as opções sexuais têm que ser respeitadas. E o que está implicado nesse respeito? Está implicado elogiar, aceitar, admitir, falar que está tudo bem? Não, isso é mentira. A maioria das pessoas não aceitam opção sexual diferente da do padrão. Elas não aceitam. Não adianta vir com porque foi indicado que o IBOP, o IBGE publicou que tem certo número. Não adianta, isso não adianta. A maioria das pessoas, sabe, padrão, homem, mulher. Elas respeitam a opção sexual. Se a pessoa quer ser bissexual, trissexual, homossexual, elas respeitam. E esse respeito significa apenas não dar opinião, não tomar uma atitude contra a pessoa, não agredi-la fisicamente, moralmente, verbalmente. Agora, no mais, ela pode dar opinião, sim, a opinião que ela acha que é verdadeira, principalmente quando a pessoa que fez a opção sexual fora do padrão, ela vem ela vem impondo a sua opção sexual como uma pré-condição de entendimento. A pessoa entra num assunto sobre política, sobre mídia, ou sobre arte, ou sobre religião, já se impondo assim, eu sou homossexual. Então isso quer dizer que a partir daquele momento ela tem que ser aceita, porque caso contrário é homofobia. Não, isso está errado. As pessoas podem emitir sim as suas opiniões contra, podem achar que é aberração, e na cabeça dela mesmo, ela está falando simplesmente a verdade sobre isso, ela não está mentindo. Falta de respeito ela seria se ela estivesse mentindo. Ela ficasse com ironia, falando, não, eu aceito vocês, está tudo normal. Mas no íntimo dela, ela não aceita. Isso é mentira. E a mentira é uma falta de respeito. Maior falta de respeito ainda é quando a pessoa vem com a sua condição sexual escolhida fora do padrão como uma carteira de identidade especial, como se aquilo lhe desse o direito de ser inserida onde ela quiser, com a opinião que ela quiser, chocando ou não pessoas, e as pessoas são obrigadas a aceitar. Isso era coisa do passado, até há pouco tempo atrás. Nos desgovernos antigos era assim,
eles primavam pela separação e pela imposição de certas condições sobre a maioria. Certo? Ladrões tinham voz na mídia, certo? Chefes de gangue dão entrevistas, sabe? Tudo que era errado tinha mais ênfase. Mas agora isso talvez acabe. Eu não acredito muito que vá acabar, embora as pessoas estejam depositando confiança nesse governo. Governos humanos não mudam nada. Por mais boa que seja a intenção do governo de melhorar a coisa, ele não consegue. Há um poder muito maior por trás disso que não vai deixar que as coisas melhorem. Mas isso o tempo vai dizer. Então, voltando ao assunto, aí uma pessoa entrou e comentou, ela começou a puxar assunto com referência à falta de respeito, sabe? Mas também semelhante ao assunto postado da minha resposta, uma pessoa que também depois eu fui descobrir que era militante político e talvez assim pelo que eu percebi também é da opção sexual fora do padrão. Ele entrou no meio, mas já é padrão. A conversa é a mesma, sabe? Essas pessoas, não importa o nível que elas tenham, elas podem ser lá sem estudo, ela pode ser semi-analfabetos, como pode ser professores universitários. A conversa é sempre a mesma, só mudam as palavras. Quanto mais estudo, mais elaboradas são as palavras, mas para dizer a mesma coisa. No caso, esse aqui se diz um professor. Eu não vou mencionar o nome dele aqui, todos podem ver na postagem, onde nós debatemos, que ele já procurou transformar o assunto numa espécie de assim, debate onde ele visava mostrar que ele estava certo, ele está certo, que eu estou errado em dizer aquilo. Só que daí o assunto foi indo para eu, assim, por exemplo, eu justifiquei o meu ponto de vista com fatos históricos. Tem história, tem postagens minhas no grupo que mostra pontos de vista históricos comprovados e fatos bíblicos. Assim, são fatos que ocorreram no passado, que mostra que o meu ponto de vista na questão está correto. E que o dele é um fato agora, assim, não é justificado. Mas eles querem fazer subterfúgio. Só que esse subterfúgio é baseado no quê? Na sua na sua condição de professor. Ele me convidou para fazer debate em escola. Ele me chamou assim, olha, nós podemos conversar sobre isso com mais alguns especialistas na questão. Mas não muda, não adianta. Se ele chamar pessoas semi-analfabetas, mas que é da mesma orientação partidária do que dele, ele vai dizer a mesma coisa, só que com palavras mais simples. Talvez eu possa até me convencer, que é difícil isso, eu posso até me convencer com palavras mais simples do que a erudita tertúlia que ele vai me dizer. Isso não vai adiantar nada. Então, ele quis, assim,
para argumentar. E eu notei que ele argumentava até sobre o ponto de vista bíblico. Mas ele não entende nada da Bíblia. Como é que ele vai adiante? Como é que ele vai argumentar? Essas pessoas, principalmente as que são de opção sexual diferente, eles não entendem da Bíblia. Eles nunca abriram a Bíblia para ler, eles não leram metade de uma página da Bíblia. Mas eles querem opinar sobre a Bíblia. E essas opiniões, elas são baseadas no quê? Na Bíblia? Não. Elas são baseadas em teorias de outras pessoas que também não leram a Bíblia. Então eles ligam essas opiniões a igrejas, a padres, a teólogos. Não, porque o teólogo, nenhuma dessas pessoas estuda a Bíblia. Eles nunca abriram a Bíblia para ler. Eles estudam teologia, que são estudos de outras pessoas, são teses, são teorias de outras pessoas sobre uma coisa que eles não têm nem coragem de ler. Então, é baseado nesse sentido que a partir dessa semana, agora, na segunda-feira, eu vou postar um assunto que talvez seja interessante para algumas pessoas, principalmente religiosos. Religiosos, tanto católicos como protestantes, como qualquer outro, eles também não estudam a Bíblia. Eles não conhecem o assunto principal da Bíblia, não sabem. Eles, por exemplo, padres, eles estudam o que nos seus cursos de teologia? Eles estudam filosofia, história da igreja, pontos de vista de teólogos, teorias de teólogos, teorias de eminentes padres que viraram santos na igreja. Eles estudam essas coisas. Assunto bíblico eles não estudam. Lá não se abre a Bíblia para ler. Em cursos de teologia, seja aqui, seja lá na Itália, seja na Alemanha, seja nos Estados Unidos, em qualquer lugar do mundo, não se estuda a Bíblia. Eles não conhecem a Bíblia. Como qualquer leigo, eles estudam teorias de outras pessoas que também não leram a Bíblia. E os evangélicos, eles são até menos do que os católicos com relação ao respeito à Bíblia. Eles também não estudam a Bíblia. Os pastores decoram textos que convém a eles. Eu já conversei com evangélicos, e evangélicos já me disse que eles não são muito pelo Velho Testamento. Como é que não é muito pelo Velho Testamento? Eles são mais pelo Evangelho, a partir de Mateus, Marcos, Lucas, João, Atos, Romanos, e assim eles é. Mas só que mesmo assim eles pegam textos bíblicos e interpretam de uma maneira em que faz a pessoa parecer que está devendo alguma coisa para eles, principalmente no que toca ao dízimo. Neste grupo aqui tem postagens falando sobre o dízimo. O que foi o dízimo? Será que o dízimo é válido nos dias de hoje? Será que quando Cristo veio à Terra, o dízimo continuou a existir? Ou o dízimo não foi um arranjo do Israel antigo apenas para sustentar o sacerdócio arônico? Procure aqui que você vai encontrar. Mas tudo bem. Então, essa semana eu vou postar um assunto que vai ter um título assim, ó: a Bíblia é confiável? Serve para católicos, evangélicos, ateus, comunidade LGBT e para quem quiser saber, porque a maioria das pessoas simplesmente não acredita na Bíblia. Eles acreditam que a Bíblia foi mudada,
certo? Que a Bíblia contém histórias do passado, que não voga mais, que já modernizou, inclusive religiosos. Religiosos, eles endossam a descrença. E, endossando a descrença na Bíblia, eles estão promovendo a descrença em Deus. Eles estão desestimulando a fé na pessoa. Então eu vou postar um assunto que vai falar sobre a confiabilidade da Bíblia. Por que você deve confiar na Bíblia, sendo ela a palavra de Deus? Esse vai ser o assunto. Vou explicar. Não é nada meu, eu não tenho capacidade nenhuma de fazer isso. Isso aí são estudos bíblicos de uma sociedade que é realmente a sociedade abençoada por Deus aqui na Terra, como eram os apóstolos no passado. E eles são a continuação dos apóstolos hoje. É o único grupo que tem o entendimento correto da Bíblia. Então, eu não estou postando nada aqui em meu nome. Eu também sou um estudante. O que eu estou postando aqui não sou eu, que eu é meu. Não é meu. Eu também vou me aproveitar do que eu postar aqui. E eu estou fazendo isso justamente para derrubar o argumento da pessoa que tentou se impor na condição de especialista para fazer apologia política, para que o seu grupo LGBT seja aceito como normal. Tá? Esse é o ponto. Vejamos aqui. Entrou também uma menina dando adeus, assim, dando ênfase ao que o professor estava falando, e começou a se impor também como uma professora, como se o cargo de professor lhe desse autoridade para falar sobre todos os assuntos. Mas assim não é possível isso. Veja bem, quando você vai construir uma casa, você chama quem? Um quitandeiro? Você chama um açougueiro? Você chama um padeiro? Não. Você chama um engenheiro. Aí um engenheiro monta uma equipe de pedreiros e daí constrói a sua casa. Quando você fica doente, você vai pedir ajuda para quem? Pro seu amigo do balcão de bar, né? Para o funcionário público do INSS, que mal sabe da tipografia e está lá porque passou num concursinho fajuto feito pelo Estado? Ou você vai pedir ajuda para um médico especialista no seu caso? Então, da mesma forma, se você quiser entender sobre assuntos bíblicos, você não vai poder pedir ajuda para professor que dá aula de inglês, ou então para uma professora que dá aula de psicologia. Eles não entendem nada disso. Eles não entendem da Bíblia. Você vai ter que conversar com pessoas e não importa o grau de instrução dela. Se ela for uma estudante da Bíblia, ela sim vai poder lhe ensinar alguma coisa da Bíblia. Não outras pessoas. Sabe? Políticos, eles não sabem nada dos assuntos que estão falando. O que eles sabem fazer é os conchavos dele a fim de pegar dinheiro. Os professores deveriam dar aula daquilo que sabem.
E não ficar dando opiniões sobre movimentos sociais, sobre assuntos bíblicos, não. O professor de inglês aqui, a única coisa que ele poderia ter feito no grupo é falar inglês. Falar assim, vocês sabiam que isso é inglês, é assim? Aí eu não vou discutir com ele. Mas não, ele quer dar opiniões sobre coisas que não é da área dele, da qual ele não sabe nada. Então, essa semana vocês verão aqui postagens sobre esse assunto. A Bíblia é confiável? Daí no final dessa semana que vem, que começa amanhã, segunda-feira, eu vou postar todos os dias uma prova de que a Bíblia ela é confiável e de que aqueles que se dizem baseados nela não são confiáveis. Eles, na verdade, eles não se baseiam na Bíblia. As igrejas, por a milenar Igreja Católica, ela não se baseia, ela não tem nada a ver com a Bíblia, mas nada mesmo. E as igrejas evangélicas também não têm nada a ver com a Bíblia. Eles têm mais a ver. As igrejas evangélicas, elas têm mais a ver com a Igreja Católica do que com a Bíblia. Embora dizendo que a Bíblia debaixo do braço, bota a Bíblia lá no altar, exatamente igual aos católicos fazem. Bota a Bíblia aberta lá, daí já procura um textinho bíblico lá para interpretar. Eles não tem nada a ver com a Bíblia. É isso o que nós vamos ver durante essa semana. E isso foi motivado pelo meu diálogo com o ilustríssimo professor. Não vou mencionar o nome dele aqui, porque não sei o que se passa na cabeça dele. Ele pode querer achar que eu estou sendo homofóbico, porque tudo o que se fala para essas pessoas, eles encaram como homofobia. Assim como os evangélicos encaram qualquer texto bíblico como pretexto para você pagar o dízimo. E o catolicismo e os padres encaram qualquer coisa que você fale como uma coisa contra a Igreja Católica, um ataque. Mas não é um ataque. Você está falando a verdade. E falar a verdade é dar uma opinião respeitosa. Você não está atacando. Você não está tomando medidas contra fisicamente e verbalmente. Você está falando. É como um pai. Um pai vai educar o filho, ele tem que falar o que para o filho? Ele tem que elogiar. O filho faz uma arte, ele vai elogiar o filho? Vai passar a mão na cabeça dele? Não, ele vai falar a verdade. Não, você fez errado. O filho vai dizer que o pai está atacando ele? Não, o pai está educando ele. É preciso ouvir as opiniões e depois fazer o seu julgamento, um julgamento sincero, o que é muito difícil acontecer, porque as pessoas elas são parciais. Bom, é isso, pessoal. Agora eu vou almoçar e depois eu vou dar uma voltinha lá na cidade, que eu gosto de fazer isso aí no domingo à tarde. E espero que vocês tenham um ótimo domingo, um ótimo final de semana e até amanhã nesse grupo. Gostaria de pedir desculpas a algumas pessoas, assim, pelo meu jeito. Sei que não se pode agradar a todos, mas é isso. Então, até amanhã. Se possível, eu faço a matéria também em forma de live ou em forma de vídeo, mas eu acho mais fácil fazer em forma de escrita, porque fica registrado e a pessoa pode voltar para conferir caso deseje. Então, uma boa tarde para todos vocês.